Hoje é dia 26 de outubro do ano 2016. É uma quarta-feira. São 21h02. É hora de exaltar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Como médico, dirigimos nossas clínicas de dor do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros ou nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor na coluna lombar vertebral, dor nos quadris, dor nas pernas, nos joelhos, tornozelos ou pés. A dor não é em si uma doença. A dor é um sintoma que chama a tua atenção para algum problema que está acontecendo. Então, não adianta, em função da dor, tomar analgésicos e anti-inflamatórios. Não. Quem tem que receitar analgésicos e anti-inflamatórios é o médico. Ninguém tem que receitar analgésicos anti-inflamatórios, a não ser o médico. E o médico tem que receitar com muita moderação. Por quê? Porque não adianta cancelar a dor. É preciso cancelar a causa da dor. Então, o médico precisa buscar o que se chama o diagnóstico etiológico, que significa o diagnóstico da causa do problema. Uma vez que você remove a causa, os analgésicos não são necessários. Acontece que, muitas vezes, a dor é tão intensa que o paciente está numa verdadeira crise de dor, que o médico lança a mão de algum analgésico, anti-inflamatório, um relaxante muscular, para poder dar algum alívio, mesmo que temporário, sem ainda ter o diagnóstico, para poder receber do paciente todas as informações que possam resultar no diagnóstico etiológico. A finalidade médica é sempre remover a causa. A cura é apenas uma decorrência. Entenderam? Mas nós tratamos de pacientes crônicos, com dores crônicas, que já foram em muitos serviços médicos, que já conhecem quase todos os analgésicos e anti-inflamatórios. E eles ainda buscam, ainda eles têm um fio de esperança na ciência médica. Entende? Então, eu lido com pacientes crônicos, com muitas dores, e mesmo que eu quisesse, eu não tenho como receitar analgésicos anti-inflamatórios. Porque quando eles chegam na minha clínica, praticamente acima de 90% deles já tomaram todos os analgésicos e todos os anti-inflamatórios possíveis e imagináveis. Entenderam? E não conseguiram alívio. Entendeu? Então vejam bem. Na verdade, é assim. Nós marcamos a entrevista médica, a consulta, com duração de 1 hora. São 60 minutos de consulta médica. Então, nós buscamos todas as informações possíveis e imagináveis que o doente possa nos contar a respeito de toda a história do seu problema. É a história clínica da doença. É o histórico clínico da doença. Então, no momento que
nós temos um tempo mais prolongado para conversar, né? Eu deixo o paciente falar à vontade sobre todos os seus problemas, sobre todas as suas dores, sobre todos os seus males. E dificilmente eu consigo atender um paciente em que ele tem uma dor só. Em geral, ele me fala da dor de cabeça, da enxaqueca. Depois ele fala que também tem uma dor no pescoço, uma cervicalgia. Depois ele vai me falar da dor nas pernas, ou da dor nos joelhos, entendeu? Então, essa prolixidade, né, esse falar na dor, eles querem me contar todos os detalhes de todas as fases do seu problema. E num grande desespero, às vezes eles dizem, e a cada dia eu estou piorando. Entendeu? Então, vejam vocês, a ciência médica é uma ciência de possibilidade, mas de nenhuma certeza. Entenderam? Então, por causa disso, surgem os tratamentos alternativos ou complementares. Vejam bem, para a ciência médica, você ou tem um transtorno físico e tem todas as especialidades para poder te atender, se você puder comprar ciência médica, ou então você tem um transtorno mental e você ou tua família vão buscar através da psiquiatria, da psicologia e da neurociência alguma forma de amenizar ou curar, o que é muito difícil, né? Se não é fácil curar um problema físico, muito mais difícil é curar um problema mental, um transtorno mental. Então, a psiquiatria, ela hoje é enriquecida pela neurociência. A neurociência é a ciência que estuda de que modo o cérebro influi no nosso comportamento, no nosso planejamento, no nosso pensamento, nas nossas ideias e na execução dos nossos projetos. Entendeu? Ela estuda de que modo isso acontece. Qual é a diferença entre Mahatma Gandhi e um criminoso que comete um crime hediondo? Entendeu? Os dois têm um cérebro. Entendeu? Qual é a diferença entre um cérebro de Jesus Cristo e um cérebro de Adolf Hitler, por exemplo? Entenderam? Então, a neurociência hoje, ela está conseguindo desbravar o impossível, que é onde, como se processam todas as funções do nosso cérebro, que é uma coisa muito difícil, entender? Então, dopamina, neurotransmissores, mensageiros neurológicos, hormônios, noradrenalina, norepinefrina, enfim, é toda uma alquimia que muda o comportamento do cérebro, sem falar nas drogas, não somente naquelas drogas que causam dependência, mas também nos próprios medicamentos, que, teoricamente, têm que causar benefício aos pacientes, e não males. Mas muitos medicamentos
ao invés de benefícios, causam muitos males, né? Então, a psiquiatria, ela utiliza uma bateria de medicamentos tentando, eu não vou dizer curar, tentando amenizar transtornos mentais, como depressão, né, ansiedade, esquizofrenia, paranoia, uma série de transtornos mentais. E posso adiantar a vocês que um dos maiores faturamentos da indústria farmacêutica diz respeito a drogas utilizadas para os transtornos mentais. Sem falar nos indutores do sono, ou sem falar nos inibidores do apetite. Entender? Nos calmantes, nos relaxantes, nos estimulantes, enfim. O ideal é tratar sem remédio, né? Por isso que a medicina preventiva é a melhor medicina que existe, né? Há milhares de anos atrás, prevenir era melhor que remediar. Hoje, prevenir é melhor que remediar. Daqui a 2000 anos para frente, prevenir vai ser muito melhor que remediar. Entenderam? Então, o melhor tratamento que existe é não dar remédio. Entenderam? Não modificar. O seu próprio corpo, né, tem mecanismos de cura. Entenderam? Quando você sai do prumo, no sentido do acontecimento ou manifestação de uma doença, antes de tudo, você tem mecanismos próprios que tentam restabelecer a sua saúde ou defender a sua saúde contra vários agentes agressores. Entenderam? Você próprio tem. Você tem um mecanismo chamado homeostase. A homeostase, eu sempre comparo a homeostase, para você entender, com aquele brinquedo inflável chamado João Bobo, João Teimoso. Ele é um brinquedo inflável com peso na base. Então, por mais que você queira derrubá-lo, ele nunca cai. Ele sempre volta na posição de equilíbrio estável, que é na posição vertical. Então, a homeostase é exatamente isso. Se você sai do prumo, a homeostase, ela tenta fazer você voltar à situação de equilíbrio, à situação de saúde. Agora, não me perguntem onde mora a homeostase. Não queira ver no GPS, nem no Google. Vocês não vão saber onde mora esse maravilhoso mecanismo que te empurra sempre para a saúde, entendeu? Te defendendo contra teus desequilíbrios, tuas desarmonias. Entendeu? Entendeu? Mas você tem outros mecanismos de defesa. E não só você. Todos os seres que têm vida têm mecanismos de defesa. Entende? Um desses mecanismos de defesa se chama seu instinto de vida. Entende? Ou seu instinto de preservação da sua espécie. Também não me pergunte onde mora isso. Mas eu acredito que ele deva morar no seu DNA. No DNA de todos os animais. Entende? Todos os animais, inclusive o ser humano, defendem a sua vida. É natural isso. O suicídio é uma verdadeira exceção. Não. Todos os seres humanos
tentam preservar a sua vida. E isso é instintivo. Faz parte do DNA de defender a nossa vida contra agentes agressores ou contra o perigo. Entendeu? E de preservar a nossa espécie. É um instinto de reprodução, um instinto sexual, né? Entendeu? É um instinto de tornar permanente os nossos representantes que se seguirão da nossa espécie. Então, isso faz parte de você. A homeostase e o seu instinto de vida e seu instinto de preservação da sua espécie. Entendeu? E, finalmente, você tem um terceiro mecanismo, que é o seu médico particular, exclusivamente teu, que está de plantão 24 horas por dia, antes de você nascer e até o dia que você der o último suspiro. Todos os momentos da sua vida, este teu médico está de plantão. Ele se chama sistema imunológico. O sistema imunológico é um agente, é um sistema que é próprio para a tua defesa contra agentes agressores. Esses agentes podem se chamar bactérias, podem se chamar vírus, podem se chamar fungos. Esses agentes agressores podem se chamar células cancerosas. Esses agentes agressores podem se chamar agentes químicos. Esses agentes agressores podem se chamar agentes físicos. Mas o seu sistema imunológico estará sempre de prontidão, 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, para se te defender contra esses agentes agressores. Entendeu? Então vejam bem. Você tem 3 incríveis mecanismos próprios para defender a sua saúde. Mas tem um detalhe muito importante. Entendeu? Você é o único responsável pela eficiência desses mecanismos. Entenderam? E a eficiência desses mecanismos de defesa que vão evitar que você adoeça, ou se você adoecer, eles ainda vão continuar na luta para destruir ou expulsar quaisquer agentes invasores que estão prejudicando a sua saúde. Mas o preço que você paga para que isso aconteça com uma incrível eficiência é você ter uma perfeita educação alimentar. É você ter uma perfeição de educação física. É você ter uma perfeição no seu estilo de vida. É você ter um equilíbrio e uma harmonia emocional. Entenderam? Então, no momento que você tem uma alimentação de primeiríssima qualidade, no momento que você tem uma educação física, ou seja, você é movimento. Você não é sedentarismo. Você não é obesidade. O universo é movimento. Tudo nesse universo está se movimentando, está se transformando, está se multiplicando, está se dividindo, está sofrendo mutação. Então, a lei universal se chama movimento. Mas se você fica paradão, se você tem uma vida sedentária,
Se o que você gosta é só de sofá, controle remoto e telefone celular e computador, sinto muito. Isso não é uma lei universal. A lei universal é movimento. A lei universal é exercício, é respiração. Entenderam? A lei universal é a tua sintonia com a natureza. Esse é o caminho da saúde, desde que você herdou um belo patrimônio genético, como a maioria de nós herdamos. Entenderam? Por N situações, você pode ter um péssimo patrimônio genético hereditário. Entenderam? Até por maus hábitos ou mau estilo de vida de quem te gerou, ou dos seus ancestrais que geraram seus pais, por exemplo. Entendeu? Mas, uma vez que você tem um bom patrimônio genético e você tem um excelente estilo de vida, ou seja, eu sempre repito aqui a frase sagrada. Todo mundo diz, amai ao próximo. Não, eu digo que tão importante como amar ao próximo é amar-se a si mesmo. Entenderam? Desculpe, se você fuma, se você bebe álcool horrores, se você faz uso de drogas e tudo mais, perdão, você não se ama. Entendeu? E se você não se ama, como você vai querer que os outros vão te amar? Entenderam? Entenderam? Então, nesse seu bom estilo de vida, você vai ter incríveis mecanismos de defesa, incríveis mecanismos que estão dando tudo pela tua saúde, entenderam? E sabe quanto eles te cobram em valores? Nada. Nada. É de graça, pela graça de Deus. Entenderam? Mas zele por isso. Entendeu? Zele por isso. Entende? Eu atendi uma paciente hoje com 66 anos de casada. Num casamento perfeito. Entendeu? Olha que coisa incrível, né? Então, coisas bem feitas, bem administradas, né? Perfeitas, elas são duráveis. Entende? Elas permanecem no tempo e no espaço. Entende? E a tua saúde também. Eu também atendi uma outra paciente hoje com perto de 80 anos, com problema, assim, com desgaste de quadril. Né? Um desgaste de quadril que disse a mim, doutor, eu nunca fiquei doente. Entenderam? Entenderam? Isso é equilíbrio. Né? Equilíbrio. Né? Então, vejam bem, as nossas palestras são para que você exalte saúde. A medicina tem que ser uma exceção. O remédio, ele sempre tem que ser uma exceção. A cirurgia tem que ser uma exceção, entende? Você tem poder de autocura, entende? E na próxima palestra, nós vamos falar sobre outros poderes que você tem de autocura, tá bom? Se quiserem ver nosso trabalho como médico, acessem o site www.ruicomymercurio.com.br. As nossas palestras estão gravadas no YouTube. As nossas palestras estão no YouTube. Acessem Rui com Y Mercúrio, lá estão as nossas palestras. O telefone de nossas clínicas, que todos perguntam. Prefixo 11 3744 4007. Ou prefixo 11 3661 4243. Nem sempre nós podemos responder no imediato da chamada. Deixem recado, deixem o seu telefone. Prometemos ligar de volta, entendeu? Tenham todos uma boa noite, tenham todos muita saúde
Sejam todos muito felizes. Até a próxima!